Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Cristiane e hoje, em nossa aula de redação, nós vamos falar sobre prescrição, tá? E eu quero que vocês peguem, por gentileza, a apostila número 6. Vamos lá? Então, aqui nós temos a apostila 6, os módulos 97 e 98, todos acompanhando comigo. Prescrição. Reflita sobre isto. Quantas vezes nesta semana você recebeu ordens de sua mãe, de seu pai ou de outro responsável? Não é mesmo, turma? Não é raro ouvir frases como vá arrumar sua cama, coma tudo direitinho, não ande descalço, faça sua tarefa de casa. Ou houve algum momento em que um amigo seu tenha lhe dado uma instrução? Frases do tipo não faça isso e siga este caminho costumam vir de quem deseja nos orientar, não é mesmo? Claro. Então vamos continuar aqui, turma. Textos que contêm ordem ou instrução são chamados de prescritivos. Eles estão presentes em nosso cotidiano não somente nas situações descritas anteriormente, mas também em uma consulta médica, por meio das receitas que são dadas, no trânsito, mediante certas placas, ou em um contrato, o qual define o que as partes estabelecedoras de um acordo devem fazer. Então, vocês estão vendo que o texto prescritivo, ele não acontece só no médico, né? Que o médico prescreve para a gente uma receita. Não. Acontece em várias situações do nosso cotidiano. Até mesmo nas aulas de língua portuguesa, você tem acesso frequentemente a textos prescritivos. Nos livros de gramática, há prescrições de como usar a língua. Veja alguns exemplos. Não separe o sujeito e predicado por meio de vírgula. O verbo deve concordar em pessoa e número com o sujeito. Antes de P ou B, usa-se M, não N. Essas são típicas prescrições gramaticais, ou seja, orientações, certo, turma? A prescrição consiste em uma instrução que deve ser seguida. Não há outra possibilidade a não ser essa, mas há maneiras distintas de se prescrever. Leia estes enunciados. Faça a prova de geografia à caneta. Você deve fazer a prova de geografia à caneta. A prova de geografia deve ser feita à caneta. Mas todas, turma, vão chegar, né, ao mesmo resultado. Observe que no caso 1 usou a forma verbal simples, faça. Já no caso 2, escolheu uma forma composta, deve fazer. Finalmente, no caso 3, optou-se pela forma deve ser feita, tornando a prescrição impessoal, ou seja, sem ser direcionada claramente a um interlocutor específico, tá? Ainda que as três maneiras tenham o mesmo sentido, que é justamente de prescrever, o grau de suavidade de cada mensagem varia. É muito provável que o terceiro enunciado soe mais brando do que o segundo e que o segundo soe mais brando que o primeiro, que o primeiro dá uma ideia de ordem, não é mesmo? Disso extrai-se uma conclusão válida não somente para o caso de se fazer uma prescrição, mas para o uso da língua de uma maneira geral. Ainda que o conteúdo de uma mensagem seja o mesmo, as diferentes formas pelas quais ela pode ser transmitida influenciam na percepção que o interlocutor pode ter em relação a ela. Quando eu coloco faça a prova de geografia à caneta, por favor, já muda o sentido, não é mesmo? Logo, é possível que uma pessoa seja mais ou menos impactada por uma prescrição, dependendo do modo como ela lhe é feita. Muito bem, turma. Aqui ao lado, você tem a diferença, né, dos textos prescritivos, que são esses que nós vimos agora, e dos textos injuntivos. Vamos dar uma lida. Os textos prescritivos apresentam finalidade semelhante à dos textos injuntivos, que é a de instruir o leitor, fornecendo, por exemplo, informações e orientações. Os textos prescritivos, porém, apresentam ordens ou determinações que devem ser rigorosamente cumpridas, enquanto os textos injuntivos auxiliam e recomendam.
Então, vocês viram que a diferença entre texto prescritivo e texto injuntivo é bem peculiar, certo? Ou seja, né, o prescritivo, ele tem aquele efeito mais que você, o efeito que você deve cumprir aquilo, né? É como se fosse uma obrigação. E já o injuntivo, não. O injuntivo, ele auxilia, ele recomenda, certo? Então, assim, vocês perceberam essa diferença que é importante, que pode cair em alguma avaliação, essa diferença dos textos. Muito bem, meus amores. Hoje vocês viram a diferença, viram o que é um texto prescritivo, que ele acontece no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e a diferença do texto prescritivo para o texto injuntivo. Certo? Um grande beijo a todos, sexto ano, e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, sexto ano!